Olá, turma. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim, que todos estejam aí ainda, né? Se cuidando. Estamos ainda em pandemia, então não é momento ainda para relaxar, até porque você tem que pensar não só em você, mas naqueles que você ama e que podem ser mais vítimas mais graves, né? Dessa doença terrível transmitida pelo novo coronavírus, que é a Covid-19, ok? Não se esqueça de cuidar daqueles que você ama, os idosos, aqueles que têm doenças já pré-existentes que agravam, né? Que se agravam ou que agravam a Covid, levando a pessoa às UTIs e até a morte, né? Então, lembre-se, máscara o tempo todo, álcool em gel na rua, sempre que possível, sempre que em locais públicos e nada de aglomerar sem máscara e em casa basta lavar as mãos com água e sabão. Tá legal? É isso aí. Então, meu nome é Carley Abreu, sou seu agora professor de artes, tá legal? Estamos aí na reta final, falta menos de um mês para terminar esse ano letivo, um ano totalmente especial e diferente, né, de tudo que a gente já viu. Vocês que são tão novinhos aí nunca viram algo parecido, não é verdade? Então, é aprendizado, né, galera? Não é um aprendizado tão agradável, mas é aprendizado, ok? Então, esse ano mesmo sem as aulas presenciais, que não devem voltar antes da vacina, segundo o nosso governador, né, o governador de Goiás, nesse ano tão especial, nele estamos chegando ao fim, né? Dia 19 de dezembro as aulas chegam ao fim, alguns já aprovados, provavelmente estarão liberados aí, eu acredito eu, a partir do dia 10, dia 12 de dezembro, já de férias, né, literalmente. Outros talvez tenham que ainda fazer recuperação, enfim. O ano letivo acaba dia 19 de dezembro, hoje 23, então faltam aí cerca de 36, 35, 36 dias para o ano letivo. Perdão, não tudo isso, né? Faltam cerca de 25 a 26 dias para o ano letivo chegar ao fim, tá bom? E a gente precisa construir aí um instrumento de avaliação ou notas para esse bimestre que vocês não têm, beleza? Que é o quarto bimestre. E essa nota será construída através da atividade que eu vou postar no Google Classroom, que é na sala de vocês, né? Na respectiva sala de vocês, no Google Classroom, tá legal? Então, sobre essa aula de agora, sobre essa videoaula, haverá uma atividade para vocês responderem e conquistarem a nota de que precisam no Google Class. Tá legal? Então vamos lá? Nossa aula de hoje, né? O que é música? De um modo geral, música é a arte de combinar os sons, beleza? Esse é o conceito mais genérico, né, mais generalizado do que seja música, a arte de combinar os sons. Atenção a esses detalhes repetidos aí, porque certamente são respostas de questões da atividade. Legal? Até o século XX procurava-se distinguir a música do barulho, não havia muita distinção, né? Mas hoje em dia, aí galera, ó, respeitando o seu gosto musical, aquilo que você considera como música que te agrada, eu preciso te dizer que no conceito científico, música é música e outras coisas são apenas barulho, tá? Nos dias de hoje, qualquer coisa é música, assim como qualquer lixo é chamado de obra de arte. Isso é decorrência do século, ou seja, isso tem a ver com a cultura, com o momento em que a humanidade está. Tá legal? Cada vez que alguém fazia uma inovação, havia sempre uma corrente de estudiosos e entendidos para proclamar que isso não é música. Todos os grandes compositores foram ignorados em seus tempos, né? Houve muita injustiça nesse sentido, galera, de não se reconhecer a capacidade e o talento de determinados artistas no passado, tá legal? Hoje isso mudou, não tanto, não totalmente, mas houve mudanças, tá legal? Todos os grandes compositores então foram ignorados, criticados, atacados ou mesmo esquecidos. Isto é justamente o que os fez grandes. Muitos deles, Caetano Veloso, Gilberto Gil, nós temos hoje esses caras ainda vivos, né? Hoje grandes astros da música brasileira, mas que no passado não foram tão reconhecidos como hoje são, tá bom? Djavan, né? Assim, um talento absurdo, Milton Nascimento e tantos outros
nas suas épocas, nos seus começos de carreira, foram totalmente ignorados. Hoje não. Hoje são aclamados pelo mundo, né? Não só pelos brasileiros, porque são brasileiros, mas pelo mundo, porque são ganhadores de Grammys, né? De grandes prêmios da música mundial. Beleza? Mas no passado, em seus começos de carreira, eles sofreram bastante para provar que o que eles faziam era realmente música e música de qualidade. Beleza? Vamos lá. A história da música é o estudo das origens e evolução da música ao longo do tempo. Como matéria, né, ou como disciplina histórica, a música insere-se em artes e no estudo da evolução cultural dos povos também está aí já classificada como arte. Beleza? Como disciplina musical, normalmente é uma divisão, existe, né, uma divisão da musicologia e da teoria musical. O estudo da música, como qualquer área da história, né, ou da história da música, como qualquer área da história, é trabalho de historiadores, porém é frequentemente realizado pelos musicólogos. Musicólogos são estudiosos da música, ok? Essas pessoas fizeram faculdade de música, galera. Não simplesmente sabem tocar um instrumento, tá? Eles são para chegarem a esse título, para obterem o título, né? Poderem ser chamados de musicólogos, eles precisam fazer faculdade de música, tá? A musicologia é o estudo científico ou mesmo é a ciência da música, não é algo simples, tá legal? A teoria musical é o nome dado a qualquer sistema ou conjunto de sistemas destinado a analisar, classificar, compor, compreender e se comunicar a respeito da música. Tá legal? Então, o cara, para ser chamado de musicólogo, ele precisa ser capaz de analisar, de classificar, compor, de compreender, acima de tudo, e também de se comunicar a respeito da música. E isso só se obtém, só se consegue fazer sendo um estudioso ou fazendo a faculdade respectiva da música, tá? Para se tornar um especialista na área. Beleza? Então, no Ocidente, que é onde estamos, né? Porque o Oriente é lá pro lado das Índias, da China, o próprio país da Índia, né? A China, o Japão, esses países são chamados de orientais, junto com Israel, Palestina e muitos outros do mundo árabe, né? Os ocidentais são a Europa e nós aqui nas Américas, a Oceania também, né? Com a Austrália, a Nova Zelândia inclusas aí. Beleza? Então, ó, no mundo ocidental, que é o nosso mundo, né? Na pré-história, até o nascimento de Cristo, a música na antiguidade, antes do nascimento de Cristo, surge aí aproximadamente no ano 400. Se nós levarmos em conta o tempo bíblico, esse ano 400 aqui é algo mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus ao mundo. Tá legal? Então, até nós, se até Jesus é mais ou menos 5.000 anos, e de Jesus para cá tem mais 2, então a música, o surgimento da música, como música mesmo, tem aí aproximadamente 7.000 anos. Beleza? Isso é tempo estimado, tá, galera? Nada de muito preciso, nada de muito exato. Então, então esse período do ano 400 antes de Jesus até 1450 depois de Jesus, a música é chamada de música medieval. Tá legal? Então, são aproximadamente, se até Jesus é quase 5.000 anos, e depois de Jesus tem mais 1450 anos, então isso dá aí aproximadamente uns 6.500 anos. Tá legal? Então, durante mais ou menos, aproximadamente 6.500 anos, a música é chamada de música. A música que existiu é chamada de música medieval. Beleza? Do ano 1450 depois de Cristo até 1600, também depois de Cristo, temos a música renascentista. Após 1600 até 1750, já, né, chegando perto de nós, aqui do nosso tempo, a música é chamada de música barroca. A música clássica surge entre os anos 1750 e 1810, né? Surge, cresce e é conhecida pelo mundo. Aqui a gente tem Mozart, tem Bach, né? Tem Chopin, são grandes astros da música da música clássica, que surgem entre os anos 1750 e 1810.
ok? O romantismo, já a música voltada para temas românticos, né? Ou seja, em que a letra parece ser a declaração de um homem a uma mulher, né? A declaração de amor de um homem para uma mulher, chamada de romantismo, né? Surge entre 1810 e 1910. Legal? E a música do século XX surge a partir dos anos 1900. Ok, galera? Tudo tranquilo até aí? Então, ainda entre ali com o romantismo no meio, né? Já chegando ao seu auge ou seu ápice, né? Digamos assim, a música do século XX surge a partir do ano 1900, do século XX mesmo, do comecinho do século XX. Legal? Podemos imaginar que o homem primitivo, né, já tinha hábitos ou algum comportamento musical. Desde muito cedo eles já tinham a capacidade, isso é a pré-história, né, pessoal? Já tinha a capacidade de produzir sinais, usar sinais sonoros. Muito antes do aparecimento dos primeiros instrumentos, isso já acontecia. Esse homem da pré-história, para fazer música, imitava sons da natureza, como gritos, fazendo sons corporais de animais, né? Batendo com paus, ramos, pedras, conchas, as mãos, né? Em partes do seu próprio corpo para produzir sons que para eles já se pode imaginar que era algum tipo de manifestação musical. Ok, galera? Foi quando o homem começou a produzir sons intencionalmente, ou seja, por vontade própria, que se iniciou a longa caminhada daquilo que hoje chamamos de música, tá? Ou que podemos chamar da história da música, surgimento da música e assim o seu registro. Tá legal? Há vestígios nas pinturas de cavernas, isso aqui são pinturas rupestres, né? Chamadas de rupestres, de que o homem utilizava a música nas cerimônias rituais de encorajamento, né? Quando o guerreiro ou o coletor, né, ia para caça, ia confrontar um animal para matá-lo, para se alimentar dele. Então, eles usavam manifestações que podem ser chamadas de música para evocar as forças da natureza e também como uma forma de culto aos mortos, né, aos espíritos dos ancestrais mortos. Beleza? Primeiro esse homem da pré-história usaria somente a voz e outros sons do corpo, mas ao longo do tempo foi se construindo instrumentos e com eles esses instrumentos acompanhou essas músicas e danças para tornar essas músicas mais ricas e assim agradar mais aos seus deuses, porque muito disso, né, muitas dessas ações com produção de sons eram em vários momentos para agradar os deuses, eram cultos aos deuses desse homem pré-histórico. Tá legal? Tranquilo até aí? Lembrando que você pode tirar suas dúvidas ou fazer comentários, né? Tanto na sala do Google Class, na sua sala, na sala da sua turma, quanto no WhatsApp. Tá legal? Vamos seguindo então. Na antiguidade, nas grandes civilizações antigas, aí vamos falar de egípcios, né? Gregos e romanos, Egito, Grécia e Roma, a música tinha um papel fundamental em todas as atividades do dia a dia dessas culturas, desses povos, né? No Egito, por exemplo, havia música tanto no palácio do faraó como para acompanhar os trabalhos do campo, no plantio e na colheita daquilo que se plantou. Os músicos eram normalmente mulheres, né? Naquela época, era costumeiramente mulheres. Tinha origem divina, estava ligado aos deuses, né, dos egípcios, e eram muitos, né, cara? Eram centenas e até milhares os deuses desses povos naquela época. Até hoje existem muitos deuses para os egípcios, né? E essa música estava muito ligada ao culto a esses deuses, tá? Os instrumentos daquela época eram a harpa, a lira e o alaúde, os mais usados naquele período do Antigo Egito. Beleza? Na Grécia Antiga, em Atenas, todos os anos se realizava um concurso de canto. Olha, a música já era mais evoluída aqui, né? As peças de teatro, né, que aconteciam nas arenas da Grécia, eram acompanhadas por música. Os gregos continuavam a música, ou cultivavam, perdão, a música como arte e como ciência. Olha a importância que era dada à música
já pelos gregos, né? Era uma das 4 disciplinas fundamentais da educação dos jovens. Isso era utilizado, a música era matéria de escola nas escolas dos gregos antigos. Estamos falando da antiguidade, e até hoje é, né? O órgão, que é um instrumento parecido com o teclado, é uma invenção grega e era o mais utilizado por eles. Tá legal? Já em Roma, na Roma antiga, na antiguidade de Roma, nós temos aí as lutas dos gladiadores, que eram acompanhadas por trombetas. Os ricos aprendiam música e realizavam concertos nas suas casas, na rua. Os malabaristas, né? Na rua, os malabaristas e acrobatas representavam, como em peças teatrais, acompanhados por flautas e pandeiretas. As pandeiretas são o que hoje nós chamamos de pandeiros, galera. Esse instrumento de mão, né, que toca sons de bateria, parecidos com bateria, compõe as percussões, né, os conjuntos de percussão aí das bandas musicais. O pandeiro, né, que é usado principalmente no samba, no pagode, no carnaval, né, em tantos outros estilos musicais aí a gente vê o pandeiro sendo utilizado, porque é um instrumento fácil de aprender e de usar, porque ele é de mão, ele é pequeno, né? Os grupos de músicos obtinham licenças especiais do imperador na Roma antiga para percorrerem as províncias do império. Foi daí, é desse movimento que surge a expressão, né, o nome turnê. Quando uma banda hoje sai pelo mundo afora, ou por determinados países, fazendo turnê, esse nome turnê, ou essa forma de levar a música a outros locais, chamado turnê, foi inventado pelos romanos na Roma antiga. Tá legal? Tranquilo até aí? Então, e para fazer essa turnê tinha que ter a licença do imperador. Primeiro tinha que ser um músico licenciado e depois o imperador tinha que autorizar eles percorrerem as províncias do império, né? Fazendo essa tal turnê, ok? Na era medieval, a música medieval, com a descendência do Império Romano, né? Então o Império Romano cai, a decadência, na verdade, não descendência, a decadência, o poder romano diminui no mundo, né? Então, com essa decadência, o Império Romano, a implantação do cristianismo, né? Ou seja, da religião de Jesus, aquela que Jesus ensinou aos apóstolos, né? E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Com a implantação do cristianismo, a igreja passa a ter um papel decisivo na evolução da música, né? O Império Bizantino, né? Os bizantinos são grupos musicais de música erudita, né? Chamado de música lírica, que dão aí, que fazem com que a música avance e evolua bastante. E isso tem relação com a igreja, tá? Uma relação muito, muito íntima, muito grande com a igreja, fazendo a música evoluir muito, tá? Os monges nos mosteiros continuam o trabalho iniciado pelos gregos, olha que bacana, né? Desenvolvendo a teoria e a escrita da música, a partitura, pessoal, que é a leitura formal, a leitura mais séria da música, nasce a partir daqui dos mosteiros com os monges na era medieval. Beleza? Então, começa a haver uma grande separação entre a música religiosa e a música popular, chamada de profana ou mundana naquela época, né? Uma das grandes diferenças entre esses dois tipos de música está nos instrumentos que eram usados, porque na igreja só o órgão, que é um instrumento muito parecido, eu repito, né, com o piano, só o órgão era permitido, até hoje nas igrejas ortodoxas, católicas ortodoxas. Elas guardam muito dessa primitividade, desse estilo medieval ainda em seus rituais religiosos, tá? Na igreja apenas o órgão era permitido, enquanto, acabei de falar, né? Enquanto na música popular, música profana, né? Não religiosa, havia a rabeca, o saltério, o alaúde, a chamarela, a sanfona, o realejo, o pandeireto, né? E outros instrumentos que só eram utilizados na música do mundo, né? Na música que não era a religiosa. Tá legal? A língua usada nos cantos, até hoje, tá? Esses bizantinos que ainda compõem músicas bizantinas, né? Líricas, eruditas, né? Só usam o latim como língua oficial dessas letras musicais, tá legal? Isso é um costume que ainda é muito, muito valorizado, principalmente pelo Vaticano, e por isso
esse pessoal grava músicas em latim, enquanto que na música popular eram os dialetos próprios de cada região, era a língua de cada povo, né? Ou tinha a ver com os sotaques também de uma mesma região, assim, de um mesmo país que tinha vários estilos musicais, como no Brasil hoje. No Nordeste nós temos o estilo nordestino de compor e cantar. No Rio de Janeiro, né, o samba predomina, por exemplo, né? Em São Paulo é a bossa nova, é a MPB que tem destaque, né, que tem maior força. No Rio de Janeiro ainda tem o funk, né, nas favelas, tem a ver com a cultura das favelas do estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo também tem muito funk, né? E no interior de Goiás, assim como no interior de Minas, temos a catira, que é um estilo musical muito próprio do interior, e por aí vai, não é mesmo? A música da igreja era inicialmente monódica, tendo evoluído para a polifonia. O que significa isso, professor? Monódica é que ela tinha um único estilo, né? Mono é de um, né? Ela não tinha variações. Ela evoluiu, hoje temos a polifonia, poli de muitos, né? Fonia sons, muitas maneiras do som ser produzido, tá? Hoje a gente tem vários estilos dentro da igreja, beleza? Muitos, vocês que são aí católicos, evangélicos, hoje tem o que nós chamamos de polifonia. São vários tipos de sons que são usados nas músicas religiosas, tá legal? Os menestréis eram músicos que andavam de terra em terra, juntamente com os saltimbancos. Saltimbancos são artistas de circo ou artistas de teatro circense, tá, galera? Eles levavam as notícias nas suas andanças e apregoavam essas notícias, né, cantando. Eles traziam a notícia para as pessoas em forma de música. Os trovadores eram pessoas nobres, né, eram os VIPs da era que compunham música e poesia. É aqui que surge, né, tendo como tema o amor de um cavalheiro por uma bela dama, né? Surge aqui, é o começo, galera, do Renascimento, né? Do Renascimento, que traz aí as melodias mais, digamos assim, românticas para a música, né? A escrita musical, partitura e também agora, né, mais recentemente, do século XX para cá, as cifras são as formas de escrever a música, tá? Partitura é aquilo que existe mais formal, tradicional e sério na escrita musical. Já as cifras são algo mais moderno, mais simplificado, tá legal? E que não é utilizado, por exemplo, na música clássica erudita. O que é usado lá é a partitura. Já na música sertaneja, no funk, seja lá no que for, né? Daquilo que se chama de música moderna, o que se usa como escrita são as cifras, tá bom? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Na partitura também é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só que a forma de escrever é muito formal, beleza? Então a escrita musical, tal como hoje a conhecemos, deve muito aos 1000 anos da Idade Média, pois durante esse período, né, em que ela foi evoluindo até chegar ao código atual. É durante esse período que houve a maior evolução na música que nós conhecemos hoje. Beleza? A música renascentista é de uma época de grandes mudanças na Europa, principalmente, né? Que o mundo americano do novo continente ainda estava em construção. O homem do Renascimento já não vive apenas dominado pelos valores da igreja, mas encontra valores nele próprio e na natureza, enriquecendo assim a música desse período, né? A igreja tornou-se menos rígida, permitindo uma aproximação maior, né, entre a música sacra, música sagrada, e a música profana, a música do mundo, cantada pelos povos, a popular. Beleza? Os governantes e os homens ricos desempenham nesse momento, a partir de agora, né, um papel muito importante na evolução da música, concedendo aos compositores, permitindo, né, que os compositores possam participar de audições. Audições são testes, né, pessoal? São testes proporcionando a esses oportunidades de trabalho, promovendo festas e acontecimentos culturais, nos quais esses homens, esses cantores que passavam pelas audições poderiam mostrar seu talento, né, sua capacidade de compor e cantar, ok? A música barroca já é um período mais romântico da música, né? É o período que a música instrumental atinge pela primeira vez
grande importância, né? Ou a mesma importância que a música vocalizada, a música cantada com a voz. Aqui a gente fala do instrumental, da música clássica, né? Ela está chegando aqui, ó. O violino, né? Um instrumento tão lindo, né? Que emite sons tão lindos quando bem tocado, é óbvio. Afirma-se, né? Ele passa a ter importância e a orquestra vai tomando uma forma mais estruturada. Vão surgindo as grandes orquestras pelo mundo afora. É aqui, ó, durante a época da música barroca, que surge também a ópera e o balé. Que curioso, né? A ópera e o balé surgem nesse movimento chamado de música barroca. Os instrumentos de tecla têm uma grande evolução e o cravo, né, que é um estilo musical, um instrumento musical, aparece como instrumento para os solistas, para as pessoas fazerem seus solos musicais, né? E não apenas como acompanhante de uma orquestra ou de um grupo. A música do barroco é exuberante, de ritmos e frases melódicas extensas, é bem fluente, né? E muito ornamentada, muito enfeitada. Ornamentada significa que é muito enfeitada, embelezada, né? São usados contrastes de timbres e de intensidades. Contrastes é diferenças, né? Um timbre e uma intensidade se diferenciando ou se unindo a outra de forma a se destacar. Não é verdade? É isso de que trata essa fala, né? A música clássica, Bach, Beethoven, né, Chopin e tantos outros grandes nomes da música clássica começam a surgir aqui, ó, 1800 a 1900, né? 1810 a 1800. No período clássico, a música torna-se mais leve e menos complicada que no período barroco. Predomina aqui a melodia, com o acompanhamento de acordes super elaborados, né? As frases são bem delineadas e mais curtas do que anteriormente. A dinâmica das obras torna-se mais variada, parece o sforzato, né? Com acentuação forte numa nota. O crescendo, que é o aumento gradual da intensidade do som. São os agudos fortes, né, galera? E o diminuendo, diminuição gradual da intensidade do som. A música é tonal. Aqui é o grave, ó, galera. O piano, né, que na época era ainda o órgão, dava isso, né, e favorecia isso na voz do cara que era lá o chamado de baixo, né? O baixo é o cara que canta muito grave, com a voz muito grossa, né? E aqui o aumento gradual da intensidade era o agudo, dos sopranos, né? Geralmente mulheres, com capacidades e potenciais de voz absurdos que nós vemos até hoje na música clássica, né? O cravo cai em desuso, né? Esse instrumento cai em desuso e é substituído pelo piano, ó. O piano surge aqui a partir de 1810. E a popularidade começa... tá. Aqui, ó. A orquestra cresce em tamanho e acolhe um diversificado número de instrumentos, né? O violino, a trombeta, né? Todos eles, sem esquecer do piano, começam a ganhar grande importância e a se unirem para tocar músicas complexas, né? Com bastante riqueza de detalhes. A ópera conhece um grande desenvolvimento e ganha popularidade, começando a tratar de temas do dia a dia. Bacana, né? Até hoje a ópera retrata muitas vezes um drama grande vivido por um casal, né? É bem legal, a ópera é bem legal. É uma época, a música da época da música, a época da música clássica, perdão, desculpem aí. A época da música clássica é uma época extremamente fértil, né? Onde nasce muita música boa e em grandes compositores também, né? Tem uma grande variedade de compositores e grande quantidade também. E talvez seja a época mais produtiva de todos os períodos da história da música. Em Viena, na Itália, e na Áustria, né? Ali no território da Alemanha, esses dois locais são considerados as capitais da música clássica, né? Pois foram nesses lugares, né? Perdão, é Viena na África, porque na Itália também tem uma cidade chamada Viena, né? Em Viena, na Áustria, que é um país do território alemão, né? Que hoje é um país independente, mas na época da Segunda Guerra pertencia à Alemanha, né? Essa Viena da Áustria é considerada a capital da música clássica, pois foi lá que se concentraram a maioria dos grandes compositores de música clássica. Beleza?
Essa outra parte, junto com o conceito e conhecimento sobre o som, vai ficar para a próxima aula, beleza? Eu não quero uma aula maior do que 30 minutos, então vou parando por aqui nessa aula. Lembrando que essa videoaula será postada no YouTube devido ao armazenamento, ao espaço de armazenamento da sala do Google Class. Como são vários professores que usam, toda vez que a gente posta algo lá, como arquivos lá, principalmente arquivos de vídeo e de imagem, a gente enche muito a sala do Google Class. Por esse motivo, eu vou subir, né, como a gente costuma dizer, vou subir esse vídeo para o YouTube. Ou seja, eu vou postar ele no YouTube, vou trazer o link dele para a nossa atividade, né, a nossa página, a nossa atividade na página do Google Classroom, da sua sala, do seu 7º ano, beleza? E você vai clicar no link que vai te direcionar para o YouTube, onde você vai assistir a aula, a videoaula. Em seguida, você vai desenvolver a atividade buscando adquirir aí a melhor nota possível, tá legal? Faça a atividade sem pressa, com calma, buscando acertar o máximo possível, porque disso depende o quê? A sua nota, a nota que você vai ter nessa reta final de ano letivo de 2020. Capricha, tá bom? Qualquer dúvida me chama no grupo do WhatsApp ou no Google Class você pode postar observações, sugestões e questões que você tenha a resolver comigo sobre a postagem sobre a atividade. Tá legal? Muito obrigado pela sua atenção, por assistir a aula. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima. Até mais.